No início da década de 1990, o Brasil se viu imerso em uma narrativa que mesclava mistério e terror. A lenda dos ladrões de rins. Esta lenda urbana retratava o sinistro encontro de pessoas comuns, que, em meio a viagens ou nas agitações das grandes cidades, eram abordadas por estranhos. Após uma noite de diversão, acordaram com uma revelação cruel de que foram vítimas de uma cirurgia clandestina, tendo um de seus rins extraídos para o tráfico de órgãos. A história ganhou contornos ainda mais alarmantes quando reportagens chegaram a circular na imprensa, denunciando que turistas e cidadãos brasileiros eram alvos de uma quadrilha envolvida em práticas criminosas. Rumores indicavam que tais incidentes eram mais frequentes em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, onde a efervescência da vida noturna tornava os desconhecidos invisíveis. Esse cenário gerou um clima de terror, tanto entre os visitantes quanto entre os habitantes locais. Em um período em que a segurança pública se tornava uma preocupação prematuramente, a possibilidade de que alguém pudesse ser alvo de um crime tão brutal alimentava um ciclo de medo e desconfiança. As pessoas passaram a ser cautelosas em relação às bebidas oferecidas por estranhos, especialmente em festas e bares. O pavor gerado pela lenda dos ladrões de rins reflete um temor mais profundo, relacionado à violência urbana e ao desconhecido, tornando essa história especialmente impactante. A narrativa foi amplificada por jornais e revistas sensacionalistas que publicaram relatos completos de vítimas ou conhecidos de vítimas. Descrições angustiantes de despertar em banheiras de gelo, com dores excruciantes nas costas e cicatrizes improvisadas, desenvolvidas para a revisão da lenda, transformando-a em uma verdade para muitos brasileiros. O enredo se repetia. Uma pessoa, atraída pela simpatia de um estranho em um local movimentado, aceitava uma bebida e logo se sentia tonta, desmaiando em seguida. Ao recuperar a consciência, localizada em um ambiente desconhecido, apenas para descobrir que um de seus rins havia sido removido. Essas histórias geraram uma atmosfera de medo e paranoia na sociedade. A influência da mídia foi crucial para a propagação dessa lenda urbana. Programas de televisão sensacionalistas realizaram reportagens sobre o tema, entrevistando pessoas que alegavam conhecer alguém que havia passado por tal experiência. Em uma era em que a internet ainda era incipiente, esses programas exerceram um poder de convencimento significativo, e os relatos de boca a boca desenvolvidos para propagar o pânico. Com o passar do tempo, a lenda evoluiu. Em algumas versões, os ladrões de rins eram retratados como membros de uma máfia internacional, dedicada ao tráfico de organizações com fins lucrativos. Em outras narrativas, eram médicos corruptos realizando cirurgias clandestinas em instalações improvisadas. A plausibilidade dessas histórias alimentava a crença de que o tráfico de organizações operava impunemente no país. O medo se intensificou, levando a rumores de que as quadrilhas focavam principalmente em turistas e pessoas vulneráveis, como moradores de rua. Esse clima de desconfiança reverberou na sociedade, fazendo com que muitos vissem os estrangeiros com cautela, temendo sua possível participação em atividades criminosas. Esse pânico moral deixou uma marca indelével na população da época. Com o tempo, a lenda se diversificou. Alguns relatos que passaram a incluir crianças como alvos das quadrilhas, alimentando ainda mais o terror nas famílias que se aproximavam de proteção. A lenda se transformou em uma ferramenta de controle social, forçando os pais a monitorarem seus filhos constantemente. O apogeu da lenda ocorreu no final dos anos 90, em uma época em que os avanços da tecnologia médica despertavam a curiosidade do público e o tráfico de órgãos se tornava um tema recorrente em produções televisivas e cinematográficas. A ideia de que quadrilhas poderiam realizar cirurgias clandestinas em qualquer lugar intensificou o medo de que ninguém estivesse realmente seguro. Assim, a lenda se solidificou como um dos contos mais temidos do Brasil. Ainda que a internet tenha começado a desmascarar lendas urbanas, a narrativa dos ladrões de rins continua a circular.
Em fóruns e comunidades online, surgiam relatos de indivíduos que afirmavam conhecer alguém que havia vivenciado essa experiência aterradora. O anonimato fornecido pela internet, combinado com a facilidade de disseminação de informações, ajudou a perpetuar o temor da população. Durante os anos 2000, surgiram vozes questionando a veracidade da lenda, argumentando que ela representava mais os medos coletivos do que uma realidade concreta. Pesquisadores indicaram que o temor em torno do tráfico de órgãos simbolizava um medo mais profundo relacionado à violência urbana e à falta de controle sobre o próprio corpo. Entretanto, as autoridades começaram a desmentir oficialmente a lenda, alegando a inexistência de registros de remoções de órgãos em condições semelhantes. No entanto, o impacto da história foi tão profundo que muitos continuaram a acreditar, mesmo diante da falta de provas. Desconfianças em relação às autoridades emergiram, com alguns acreditando que as denúncias eram abafadas para evitar um pânico social. Com o tempo, a lenda dos ladrões de rins se transformou em um alerta sobre os perigos de aceitar bebidas de estranhos, evidenciando a importância da vigilância em locais públicos. Embora o roubo de rins nunca tenha sido comprovado, o medo do sequestro e da administração de drogas disfarçadas em festas e bares como uma precaução válida para muitos. A lenda dos ladrões de rins é lembrada atualmente como um exemplo marcante das lendas urbanas no Brasil. Ela reflete um período em que o medo do desconhecido e a insegurança urbana geraram narrativas que impactaram as gerações. A história persiste como um aviso sobre os riscos de confiança cegamente em estranhos. Embora amplamente considerada um mito urbano, a lenda dos ladrões de rins evidencia o poder das histórias em moldar comportamentos e preocupações sociais. O temor do tráfico de órgãos reflete uma angústia humana profunda sobre a perda de controle sobre o próprio corpo e a vida. Assim, essa lenda permanece viva na memória coletiva, como um lembrete de como o medo e as narrativas impactam nossa percepção da realidade.